Tivemos um probleminha aqui com o som, mas graças a Deus já está tudo resolvido. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Corrente do Bem, do Lar Francisco de Assis, nessa noite da quarta-feira. É sempre com muita alegria que recebemos todos que aqui estão. Lembrando que essa é uma grande oportunidade de sermos um elo de luz a iluminar os nossos lares, a iluminar os lares e os corações daqueles que temos em nossas intenções, que trazemos em nossa mente nesse momento, aqueles que sabemos de necessidades, que estão passando por adoecimentos, sejam eles físicos, emocionais, espirituais. E esse é o momento em que nos encontramos para unirmos as nossas forças, as nossas energias e vibrarmos juntos nesse momento onde estamos enfrentando tantos desafios. Muitas vezes passamos por estados emocionais diversos e ficamos, às vezes, um pouco perdidos, por conta de não termos controle do que vai acontecer. E aqui, nesse momento, é o momento de nos unirmos, de juntarmos as nossas forças, como se fosse um grande culto no lar, nesse lar da humanidade, né? Nesse lar de irmãos que somos em Cristo. Lembrando que nós pedimos sempre para trazer um copo d'água ou uma garrafinha com água, porque na prece final a gente faz um pedido para que as águas sejam magnetizadas e transformadas no remédio que cada um de nós necessita para o seu refazimento. Então vamos nessa noite nos unirmos e vamos receber aqui, mais uma vez, na noite de hoje, a nossa companheira Sabrina Salgado, expositora espírita. Sabrina, seja muito bem-vinda mais uma vez. Daqui a pouco eu vou pedir a você para desbloquear a sua câmera, o seu microfone e nos brindar com as suas palavras, e trazendo as reflexões que foram preparadas nessa noite, para essa noite, pela espiritualidade. Desejamos que essa noite você seja muito amparada, muito envolvida por vibrações dos companheiros espirituais que já se encontram aqui conosco, a te guiar nas suas palavras, e que as tuas palavras possam tocar os nossos corações. Então, queridos irmãos, vamos nesse momento nos unirmos em prece, pedindo a presença da espiritualidade amiga, abrindo a porta dos nossos lares por o nosso Mestre Jesus, porque disse que sempre estaria conosco. Basta que possamos abrir as portas dos nossos lares, dos nossos corações, para recebê-lo. Então, vamos convidá-lo a entrar em nossos lares para esse grande espiritual. Então, vamos à nossa prece. Antes, eu quero colocar um recadinho aqui, que eu já ia me esquecendo. Nós estamos no Lar Francisco de Assis, voltando aos trabalhos do Pão de Francisco, graças a Deus, com muita alegria, e agora em parceria com a paróquia Santo Antônio. Será servido todas as sextas-feiras um jantar solidário na Praça Veríssimo de Melo. Mas nós precisamos muito da ajuda de vocês, porque são muitos os que têm fome. E o Lar Francisco precisa dessa ajuda para que, junto com a paróquia Santo Antônio, possa preparar uma refeição bacana para esses nossos irmãos, que também precisam tanto, né, desse carinho, desse alimento, que não só é o alimento físico, mas o alimento do pão espiritual, que eles recebem com muita emoção. Então, a gente está disponibilizando sempre durante a palestra a conta do Lar Francisco de Assis. Nós pedimos que seja depositado na conta do lar, para que a gente tenha o maior controle e possa também
ter uma boa prestação de contas para todos. Antes da pandemia, a gente recebia os itens para a refeição. Havia uma lista onde cada pessoa doava o que podia. Mas agora a gente não tem como receber os itens. Então, a gente pede que quem possa deposite algo, o que você puder. A quantia que você puder será bem-vindo, porque o pouco de cada um é o muito que precisamos. Então, gratidão a todos e vamos à nossa prece. Então, vamos nesse momento fechar os nossos olhos, sentir a presença do nosso irmão maior, Jesus. Sentir a presença do nosso Pai misericordioso, Criador do universo, de todas as coisas. Deus. Vamos sentir a presença da nossa mãe espiritual, Maria, do nosso irmão Francisco de Assis, de toda a espiritualidade que se encontra conosco para esse lindo trabalho de amor. Pai, nesse momento, de joelhos em espírito, te pedimos a tua permissão para iniciarmos mais uma palestra da Corrente do Bem, do Lar Francisco de Assis. Te pedimos, Pai, todo o amparo, toda a proteção, para que essa noite possa ser um bálsamo para cada um que aqui esteja, para cada família aqui representada, para todos aqueles que temos em nossas intenções, para todos aqueles que se encontram em sofrimento, adoecidos emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, para aqueles acometidos pelo Covid, que tanto angústias vivenciam, a seus familiares, aos profissionais de saúde, já tão cansados e abatidos pelo trabalho constante de assistência aos irmãos em sofrimento. Pelos irmãos que já retornaram à pátria espiritual, que possam ser acolhidos e confortados nessa nova etapa da sua trajetória. Te pedimos, Pai, pela nossa palestrante da noite, a irmã Sabrina, que ela possa sentir o amparo do alto, que ela possa sentir o aconchego dos irmãos espirituais e que as suas palavras sejam orientadas e que cheguem a cada um como bálsamo reconfortante. Que essa noite possa ser de muita paz, de muito equilíbrio, de muita luz, de muito amor para cada um de nós. Gratidão, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Sabrina, minha querida, seja mais uma vez muito bem-vinda. Pode desbloquear a sua câmera, seu microfone e nos brindar com as suas palavras. Que Jesus esteja contigo. Obrigada, Ângela. Já desbloqueei. Consegue me ouvir? Sim, pode falar. A palavra é toda sua agora. Ah, tá. Já estou vendo a imagem aqui em cima. Boa noite a todos. É com muito prazer, com muita alegria que estou mais uma vez com vocês, aqui no Lar de Francisco, inspirada por esse amigo querido que nos fortalece,
através de toda a sua trajetória, inspirada também pelos estudos que o Espiritismo vem até nós, quando nós permitimos que ele adentre em nossos corações. Agradecendo a oportunidade, onde vamos poder trabalhar por algum tempo. Hoje vou estar aqui de olho no relógio, sobre como tem sido a nossa vida nesse tempo de pandemia. Como está a nossa essência? Eu não consigo me ver, tá certo? Vocês conseguem me ouvir e me veem? Ah, pronto, Sim, consegui. Sabrina, tá tudo certo. Obrigada, Ângela. Então, nós escolhemos esse tema, que aliás ficamos sem saber como seria, e a Christian colocou como uma pergunta, o que facilitou para que eu pudesse trazer um pouco coisas a mais, já que sabemos que o Espiritismo é um evangelho de luz, que nos apresenta Jesus como esse consolador querido, como esse guia, como esse modelo, de uma forma literalmente maravilhosa, onde já não trabalhamos mais com as dúvidas, porque já não precisamos pensar no Messias que chegaria agressivamente, que chegaria para destruir. Embora, ao ler e estudar o nosso Evangelho, a nossa Bíblia, nós precisamos sempre da inspiração divina. Então, para que toque o nosso coração, para que tenha sentido as coisas. É como um livro que lemos, que ao ler uma vez entendemos de uma maneira, ao ler a segunda podemos observar fatos que podem ter sido passados, vamos dizer assim, sem percebermos. Isso não só com os livros, como com os filmes que assistimos, ou na própria vida. Muitas vezes as nossas reações não são as mesmas, porque nós estamos no mundo, não é a passeio, estamos aqui para crescer, mas não num crescimento de lástima e de dor, embora nós saibamos que se não passarmos pela dor, o nosso proveito nem sempre é o melhor. Então nós trouxemos para trabalhar com essa questão, ou para instigá-los, né? Cada um no seu lar, na sua casa, com seus amores, outros não, alguns já perderam pessoas, enfim, não há nada que a gente diga que possa diminuir, né, esse sufoco em que muitas vezes nós nos vemos, mesmo enquanto espíritas, que trabalhamos com a questão morte como uma coisa natural. Mas sabemos que nós temos ainda o apego da matéria, o apego pelos nossos entes queridos, pelos nossos amores. Então, escolhemos como tema a ser desenvolvido a fé divina, ou melhor, a fé humana e a fé divina. E depois a gente vai destrinchar um pouquinho para o ramo da filosofia. Então, vamos trabalhar a questão do Evangelho redivivo. E para falarmos, é ruim a gente já chegar quase que cobrando, mas para falarmos da fé humana, é necessário entender que demanda de cada um de nós um esforço. Então eu peço a vocês, nesse instante, que estamos juntos, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, que não são só nós, espíritos encarnados, mas somos espíritos também desencarnados. E aí a extensão é muito maior. Então que nós possamos, nesse instante, mergulhar no nosso profundo eu, para cada um fazer uma avaliação, mas sem medo, sem culpa. Uma avaliação do que tem sido esses dias na nossa pandemia.
com certeza, as nossas atitudes já mudaram, nós já passamos pelo susto, pelo impacto, muitos pelo medo, outros ficaram muito ansiosos, outros pensaram em tomar decisões até drásticas, e sempre a questão do pedido ao Todo-Poderoso, ao pedido ao Criador, esquecendo que nós, enquanto espíritos imortais, somos criaturas, e que demanda de nós, é necessário que saia de nós um estímulo da vontade, um desejo de melhorar, um desejo de ajudar a Jesus, um desejo de ajudar aqueles que estão na Terra coabitando conosco, seja no trabalho, seja em casa, que é o nosso laboratório primeiro, passar a tranquilidade para as pessoas, quando muitas vezes o nosso coração está pulsando, está batendo, está quase que saindo pela boca. Isso nos acontece porque queremos estar sempre no controle de todas as coisas. E aí, quando uma pandemia como essa chega, para nós um pouco de novidade, embora saibamos que o mundo anda dilacerado, que guerras estão acontecendo, mas às vezes, egoisticamente, a gente prefere não ver. Eu muitas vezes confesso a vocês que para conseguir levar a palavra que anima e acalma, o acolhimento necessário, que independe de técnica, esse acolhimento depende simplesmente de um coração que transborde amor. E, acima de tudo, não só para não parecer demagogia, de um coração que está ávido por levar carinho, levar conforto, a dor alheia, mas lembrando a vocês que quando pedimos que vocês fechem um pouquinho os olhos e se remetam alguns meses atrás, no início da nossa pandemia, um pouco antes de eclodir, como estava a nossa vida. Mas não se detenham, por favor, muito nisso, porque eu preciso de vocês aqui comigo. Para continuar, como a minha querida Ângela falou, na sintonia. Então, voltando um pouquinho, nós vamos lembrar que quando tive a oportunidade de estar aqui com vocês, nós falamos em um número muito grande, até pandêmico, de jovens, de crianças que estavam passando por depressão, por ansiedade profunda e com tentativas até de dar cabo da vida. Ora, nós, enquanto espíritas, sabemos que a vida é imortal. Mas a nossa estada aqui, ela tem um curso, ela tem um tempo. Nós sabemos que é uma trajetória. Nascemos no berço, vivemos, desenvolvemos e desencarnamos no túmulo. Mas a nossa veste, como diz Divaldo quando foi explicar a irmãzinha que estava reencarnada na Ir, que ele recebeu em seus braços com todo amor. Ele fez uma analogia, pegou uma bonequinha, colocou uma roupa e fez a tiragem da roupa da bonequinha para mostrar que o que nós temos aqui precisa ser muito bem cuidado por nós, precisa ser muito bem tratado por nós. Mas, a bem da verdade, nós não estávamos cuidando bem de nós. Nós já estávamos ansiosos antes da pandemia, nós já estávamos com as nossas implicações, com as nossas tristezas, com as nossas ânsias, nós já estávamos muitas vezes em desalinho, porque nada acontece por acaso. Agora, quando aconteceu, aí conversamos sobre isso, falamos de meios das nossas dores, do enfrentamento dessas dores, e que podemos, através agora do momento atual, em que eu peço a vocês que venham devagarinho, pensando bem, eu comecei, levei um susto, havia comprado não sei quantas coisas, de repente me vejo em casa trabalhando, meu salário diminuiu, ou fiquei desempregado, ou perdi um familiar querido, tudo nesse momento.
o que fazer, como seguir. E aí a gente escolhe o tema, fé. Sendo que, quando tratamos de uma fé divina, nós estamos tratando com o Criador. Quando tratamos da fé humana, nós estamos tratando da criatura, que somos nós. E que, a maioria das vezes, não somos preparados, não suficientemente, ou não o suficiente, para enfrentarmos situações como essas que estamos vendo agora. Talvez, no meu caso, minha avó pegou o nascimento da minha mãe, iniciou, mas já estava finalizando, já estava acabando a guerra. Agora nós nos vemos linkados com o mundo, muitas vezes reclamando de toda a tecnologia, às vezes nos faltam palavras para expressar determinadas coisas, porque não foi muito atualizado, e já vi pessoas reclamarem do nosso evangelho, de algumas falas que precisam estar com o dicionário do lado. Isso chama-se preguiça. Nós precisamos nos atualizar. Diz bem um ditado que aquele que lê, bem ouve, bem fala e bem vê. E é verdade. Como diz nosso irmão Francisco, não há nada nessa vida, ou melhor, não há ninguém nessa vida que tenha tanto conhecimento que não tenha algo a mais a ser acrescido, a ser acrescentado. E nem alguém que seja tão desprovido de conhecimento que não tenha algo a nos acrescentar. Então, como o nosso Francisco de Assis dizia, somos seres humanos num condicionamento operante de evolução, mas que muitas vezes titubeamos, falhamos, erramos. E a maioria das vezes isso nos acontece quando mais estudamos, quando mais vamos crescendo, avançando, bem junto conosco, na questão, por exemplo, 913, qual é o maior atavismo que prejudica o homem, que o engessa, que o faz o protagonista da sua própria derrota? O egoísmo, nos responde o Livro dos Espíritos. O egoísmo. Na questão 917, que está pertinho, se fala assim: qual seria a forma para melhorarmos como pessoas? Para serenarmos a nossa mente, para acalmarmos a nossa ânsia. E isso é muito interessante, porque quando nós somos apadrinhados pela espiritualidade, porque já o fomos desde lá de trás, no batismo, por João Batista, por Jesus. Mas o que é esse mergulho pleno, se não for um aspecto de internalizar, ou um mergulho profundo no âmago do nosso ser? Porque é como essência a palavra que escolhemos. Escolhemos por conta de um livro que veio pelo Espírito Dias da Cruz, e achei a palavra essência especial. O que a gente fala em essência nos remete a cheiros, cheiros nos remetem a lembranças, a momentos alegres, na maioria das vezes, nos remete a um entusiasmo, quando às vezes estamos entristecidos porque perdemos alguém. E aí, Kardec nos diz, e Chico nos ensinou, mas como perder alguém? Alguém te pertence? Se nem o corpo físico, esse vaso físico nos pertence, como falamos na outra vez, teremos que devolvê-los? Como temos aqui no Lar Francisco, o colo de mãe, onde é engraçado que até para falar é difícil, a gente engole seco, onde fazemos um trabalho, mesmo que à distância,
espiritualmente, em orações, em força, em energia, para essas mães que tiveram que devolver os seus filhos. Então não é fácil. É hipocrisia, é demagogia chegar e dizer, não, a solução é assim, ou é assado. Mas nós temos um meio, nós temos o Evangelho. O Evangelho que é um verdadeiro tesouro, tesouro da mina, onde o mapa está dentro dele, onde encontramos nele a essência profunda da obra do Mestre. Todo ele. Vocês folheiem, olhem o capítulo 2, quando Jesus nos diz, meu reino não é deste mundo. Se não é deste mundo, quando nós falamos em carne, em matéria, em mesa, em cadeira, nós estamos falando em objetos ou seres animados, embora sejamos espiritualmente não mortais, vamos dizer assim, mas estamos aqui. Eu, como Sabrina, estou aqui como Sabrina, não voltarei como Sabrina. Então, como não me apegar a Sabrina? Não é? Então, nós nos afeiçoamos às pessoas, mas cobramos demais, falamos demais, reclamamos demais, perdemos um enorme tempo. E aí, com essa pandemia, com essa parada, com esse break que foi necessário para todos nós, como algumas pessoas diziam que com a máscara todos somos iguais, às vezes a gente consegue até reconhecer quando saímos à rua, né, através dos olhos, mas a expressão nossa, na totalidade, o nosso cartão de visita é o nosso sorriso. E é muito importante que coloquemos nessa questão da fé o nosso esforço, a nossa vontade. Então imagine, essas mães quando devolvem seus filhos ao pai, da onde vem essa força? Vem delas? Sim, vem. Porque elas se colocam de braços abertos, assim como Cristo na hora que recebeu os cravos. Qualquer palavra que venha, qualquer conforto, é um estímulo naquele instante. Então nós vamos, fazemos a nossa parte. Mas daqui a pouco as dores retornam, o luto continua. Ele não vai perpetuar toda a existência, porque sabemos que é transitório. Porque precisamos buscar forças em nós mesmos, dentro da nossa consciência desperta, a vontade de receber. Porque o Pai não quer isso para nós. Precisamos perder o hábito de dizer, não, assim Deus o quis. Falando-se da fé divina. Assim o Pai desejou. Bem, o Pai permitiu, mas daí o Pai desejar, aí é como se nós rasguemos tudo aquilo que aprendemos em termos do contexto do que é ser cristão, de todo o sacrifício de Jesus por cada um de nós. E veio, mesmo como um espírito extremamente evoluído, que há anos, há muito tempo, não só 2000 anos, já planejava a sua vinda, já era preparado esse orbe para que nós pudéssemos aqui estar um pouco mais amadurecidos, melhorados. Como podemos desprestigiar a dor dele na cruz? Como podemos achar que o sofrimento é só nosso? Ou como podemos viver só de sorrisos quando sabemos que existem pessoas nesse exato momento morrendo, sendo machucadas, sendo, enfim,
não queremos falar do que não é benéfico, para podermos manter a alegria, para podermos manter a energia. Mas lembrando que quando fiz esse estudo, eu fiquei com um certo receio, porque a gente tem que falar a verdade, né? Então, estudando Paulo, ele nos diz, num momento, ele chama de pix, em hebraico, que é fidelidade, ou podemos falar emuná. Como está essa fidelidade com Cristo? Como está essa fidelidade com o Criador? Como está essa intimidade? Porque às vezes as pessoas falam assim: nossa, tua fé é maior, nossa, sua esperança é grande. Então, sim, a fé é a mãe. Como é bom maternar, como é bom gerar. Então precisamos fazer isso. Hoje os pais estão fazendo. Não é que não faziam antes, mas muito mais. Eles cuidam, eles pegam, eles zelam por seus filhos. Mas isso até um certo ponto. Porque estava estudando também há pouco, e em 30 anos, o tempo, a qualidade do tempo com os filhos foi diminuída. Há cerca assim, de 45 minutos a 30 anos atrás, um pai podia estar com o seu filho, e isso está no momento espírita do dia 5 de agosto de 2020. Então, depois é só vocês darem uma olhada como era o tempo. E hoje, restam-nos, vamos dizer, esquecendo um minutinho a pandemia, 10 minutos. Ah, mas e como será a qualidade? Sim, e como será a qualidade? Precisa ser os 45 minutos? Não, não precisa. Mas que quando estivermos juntos, a esses nossos filhos, filhos do mundo, filhos da ânsia de viver, filhos do coração, possamos, irmãos, parentes, amigos, esposo, esposa, avô, mãe, pai, dar aquilo que há de melhor em nós, né? Não dar e ficar o tempo todo manuseando o celular, ou o iPad, ou enfim. Então, temos a necessidade, abaixa só um pouquinho, propositalmente. Então, temos a necessidade de recolher em nós aquilo que está dentro. Descobrimos com o Evangelho de Jesus que por todo esse sofrimento é como se todos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas estivessem apagadas. Só que o problema é que nós continuamos errando. Nós não utilizamos muito o termo pecado, mas é um pecado mesmo que fazemos com Cristo todos os dias da nossa vida, quando atribuímos a Deus todo e qualquer infortúnio que passamos, como se dessemos a Ele, não, exigíssemos dele toda e total mudança na rota da nossa vida, uma vez que temos o presente maior, presente de Deus, que é o nosso livre arbítrio. Então, se tudo estivesse de fato destinado ao caos, se tudo tivesse destinado a uma total desesperança, a uma tristeza profunda, sinceramente nós não estaríamos aqui. Não teríamos passado como estamos passando pela pandemia, ainda que sentidos, alguns dias mais aflitos, outros mais emocionados, mas que fique claro que tudo isso nos acontece pelas escolhas que nós fazemos. Falamos da outra vez, e acho importante lembrar, nunca é tarde lembrar, que as nossas escolhas, uma professora querida de filosofia, Lucilena Galvão, dizia que uma vez ela quase foi assim, na verdade ficaram indignados com ela, porque ela chegou onde era voluntária, na Nova Acrópole, fazer um trabalho, dar aula de filosofia,
e estava um burburinho muito grande a respeito de uma moça, mas não podia ter acontecido isso, como aconteceu isso com a Lúcia, como foi e tal. Aí ela chegou e falou, bem, deixa eu prestar atenção, será que é alguém conhecido, será que eu posso ajudar? E aí as pessoas olharam para ela e falaram, não é possível, você está totalmente fora de si, né? Você não está acompanhando a novela, está dando alta audiência, quer dizer, e naquele momento ela ficou envergonhada porque ela se sentiu de fato um peixinho fora d'água. E nós temos em nossa raiz a necessidade, como seres humanos que somos, que saímos do mineral para o vegetal, para o animal e para o hominal, nos tornarmos cada vez mais, mosquitinho aqui na frente, nos tornarmos cada vez mais conscientes da nossa vida, conscientes das nossas escolhas. E, obviamente, que cresceremos muito mais rápido se não nos comunicarmos, se não tivermos amigos, se não assistirmos televisão. Não passaremos, não veremos nada. Estaremos num momento muito egoísta. Mas, assim, é com muito respeito que digo a vocês que, em alguns momentos, para a própria saúde mental, é necessário que nós façamos, como diz Haroldo Dutra, que alinhemos a nossa vela, a nossa embarcação, que possamos estar cientes da nossa condição de humanos e que, enquanto humanos, nós não podemos nos atrelar, agarrar a tudo, aos bens, às pessoas, achando que será para sempre. Porque tudo é transitório. Eu estou agora com vocês, sentindo a presença de vocês, sentindo o amor vibrar pela tela. E sem necessariamente estar tocando vocês. Mas nós conseguimos, quando buscamos em nós, como essas mães do colo de mãe fazem, a coragem que faz resplandecer um sorriso nos lábios, mesmo que não seja demorado, um leve sorriso, um sorriso gentil, daquele que não quer dizer que nós não nos esforçamos e que, por simpatia, nos dá um leve sorriso. E às vezes, só desse sorriso, desse pequeno sorriso, é que Deus, através do nosso mestre, modelo e guia Jesus, faz a morada dentro de nós. É que conseguimos perceber que não adianta falarmos em fidelidade, falarmos em intimidade, se não nos esforçarmos. Eu não sei se a pronúncia ispe, né, que vem do latim, a raiz do latim, do indo-europeu, que é a vontade que se faz através da esperança. Falamos da mãe, do maternar. Como podemos alcançar algo se não tivermos dentro de nós o esforço da vontade? Pronto. Bastou um leve sorriso, bastou um olhar, porque no olhar a gente também consegue transmitir amor, transmitir força, para que Jesus consiga fazer a verdadeira morada em nós. E nós vamos automaticamente nos transformando a cada momento, a cada instante, porque percebemos que aquele ou aquela que eu era antes, por exemplo, da pandemia, já não sou mais a mesma. A não ser que eu não tenha mudado meu padrão vibratório, a não ser que eu não tenha me esforçado para sair da lástima, do sofrimento e ficar só na sofrência. Então, para que, quando estudava com Arthur, ele falando da fé divina e da fé humana,
me chamou muita atenção quando ele fala, Paulo o tempo todo nos diz, Paulo o apóstolo, buscais essa fé em ti. Tem uma frase que todos conhecem, bem popularizada, que é assim, Deus é fiel. Isso nós sabemos. Essa frase é do nosso apóstolo Paulo. Ele e outros grandes Mahatmas da vida foram verdadeiros exemplos, mas ele, por exemplo, enquanto Saulo, lutando pela palavra, guerreando pela força, pela espada, a gente pode perceber o momento de transição, dessa mutação de Saulo para Paulo, quando ele não se perde de si próprio, ele não se perde de si mesmo, ele continua utilizando a força, o estímulo, a vontade, o desejo, só que modificando na essência. Não mais através de gritos, não mais através de palavrões, não mais através de ataques. Defesa, sim. Ataques, não. Por isso que, às vezes, é muito complicado a gente se fazer entender tão rápido, porque a doutrina espírita ela nos vem abrandando, fazendo com que possamos acalmar os ânimos, inspirar a bênção que é a vida, dar graças pela oportunidade de estarmos aqui encarnados outra vez, num outro corpo, numa outra vestimenta, como falávamos de Divaldo com a sua irmãzinha Nair. Ganhamos um corpo novo, mas esse espírito nos acompanha. Da mesma forma que na época, estudando com meu cunhado, que entende muito da Bíblia, ele dizia para mim, pois é, mas espero não estar falhando, desde Isaías, que Jesus, que o Messias estava sendo esperado. Então, quando você estuda, aí você vai na Bíblia, vai em Isaías, e você vê a ânsia. Você vai em Elias e você vê os momentos de tristeza e de depressão. Você vai em Paulo e vê a dificuldade que era nessa transitoriedade que é a vida, ele conseguir ir de um lugar ao outro, levar a palavra que animava e confortava. Foi tido como louco, foi tido como anormal, por aqueles que mais o acompanhavam, por aqueles que de fato gostavam dele. Então, quando a gente diz, precisamos buscar em nós a força, o estímulo, nessa nossa mãe, dos letrinhas, né? Apenas que dá a palavra fé, que é mãe da esperança, não só mãe da esperança, ela é mãe da caridade, ela é mãe de outras virtudes, virtudes essas que nem sempre conseguimos desenvolver em nós, porque nosso foco está muito para a matéria. Não é ruim de tudo, muito pelo contrário. Essas pessoas que estão muito voltadas à matéria, elas estão promovendo o sucesso, elas estão promovendo o emprego, elas estão possibilitando o progresso da nação, o progresso da cidade. Nada de ruim nisso. O ruim é esquecermos que existe uma força soberana acima de nós. E por mais que sejamos ou estejamos com cursos ou com pós-graduação, ou que falemos não sei quantos idiomas, como diz Paulo na carta aos Coríntios, se não existir amor, é como um sino que não soa. Não conseguiremos ouvir as badaladas. Há de existir amor. Então, eu trouxe uma coisa para vocês que antes eu queria fechar, antes de mostrar, porque eu não consegui. Apesar de Diogo ter sido muito generoso e ter falado que eu poderia passar para ele, mas fiquei com receio de me atrapalhar na hora e não saber a hora que ia falar ou parar de falar. Eu estou de olho na hora, que hoje nós não vamos passar.
Então, quando Paulo diz assim, na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 22, ele diz: tens fé? Tenha em tu mesmo. Tenhas em tu mesmo. O que ele queria dizer para nós? Porque quando a gente fala, a espiritualidade vem, Deus toca o coração. Ele toca de uma forma tão profunda que nós nos sentimos abalados, mas abalados no sentido profundo e bonito. Nós nos sentimos tocados, nós nos sentimos com a esperança à nossa porta. Por mais que exista a dor, a mágoa, as tolas traições, existe a vontade de um ser soberano, existe o amanhã. Que bom, foi o outro que fez, não fui eu que fiz? Estou crescendo, estou evoluindo. Isso é muito importante. Não há nada de ruim em... Quer dizer, precisamos estar atentos, né? Mas não há nada de ruim que seja o outro a fazer o erro. Porque hoje ele faz o erro, ontem nós o fizemos. Nós estávamos falando, para não perder, é porque eu queria lembrar vocês que quando Paulo fala aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 22, da questão da justeza, ou da justiça, mesma coisa, é para que a gente não grave em nós com letras garrafais, né? Mesmo que seja na nossa mente, no nosso inconsciente profundo, a culpa, o medo, que possamos nos perdoar, que possamos nos reerguer a cada dia, a cada novo amanhecer, a cada sol, a cada chuva, porque a gente reclama, porque está vento, então porque está muito calor, ou está ventando, ou está chovendo. A gente está sempre reclamando. Quer dizer, nos apropriar também de coisas boas, alimentos da alma. Então temos tempo? Estamos tendo agora. A vida nos brecou. Quando nós falamos em fé e trabalhamos a fé na questão materialista, ela é vista horizontalmente. Eu não preciso necessariamente crer em Deus para conseguir algo. Basta ter fé. Fé em mim. Eu vou, eu quero, eu consigo. Eu luto, trabalho. E estamos falando daquele trabalho com honra, daquele trabalho com ética. Ele está aqui, na horizontal. Então eu conquisto valores? Sim. Eu passo por dissabores? Sim. No livro Jesus no Lar, eu não saberia dizer, porque nem estudei esses dias o capítulo, mas lembro do título. Chama-se O Dom Esquecido, de Nélio Lúcio, através de Chico, O Dom Esquecido. Né? Lhes é dado a esse homem tudo aquilo que ele queria: juventude, beleza, dinheiro, riqueza, poder, enfim. Faltava alguma coisa. Ele foi conquistando por mérito dele, ele era um bom homem. Então, o que a gente quer dizer é que há pessoas que são ateus, agnósticos, que não creem em Jesus, mas que levam uma vida digna, que apesar de não estar conosco num momento como esse, de louvor, de amor, de agradecimento, eles seguem fazendo o seu trabalho. Eu esqueci de dizer para vocês, na hora que a gente reclama muito da divindade, porque nós oramos, pedimos e a nossa fé titubeia e parece que as coisas não estão dando certo, parece que Deus está de mal conosco, a gente esquece desse estímulo da vontade. Esse estímulo da vontade existe nesse homem que luta e que muitas vezes não crê no Senhor. Então nós temos um livro sagrado, nós temos um mapa divino que nos auxilia, mesmo sozinhos, não estamos nunca sós. Temos nosso anjo guardião, que podemos dar até um nome. O meu chama Vitor.
Viu, Vitor? Como o seu nome? Vitor, de Vitória, da época vitoriana. Então a gente pergunta, se eu tenho meu anjo da guarda, se eu tenho meu protetor, a palavra de Deus me diz que quando há uma ou mais pessoas, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Jesus está na nau. Às vezes ele está ali adormecido, quietinho, esperando, como diria lá Platão, os filósofos, vamos fazer funcionar, exercitar, né, os nossos músculos. Mas não são só os músculos da perna ou dos braços, o músculo da mente. Precisamos revigorar, precisamos ampliar, precisamos expandir. E a esperança tem tudo a ver com isso. Essa filha da fé, quando você vai à procura epistemologicamente da palavra, o que quer dizer esperançar, esperar, seria agir, seria parar, apacentar, acalmar, ou seria entrar em movimento? Ela diz, expanda, abra o seu coração, abra para a vontade, abra para as novas possibilidades. Então, Ângela, quanto tempo eu tenho com vocês, por favor? Só para eu não passar aqui. Sabrina, eu acredito que você tem uns 15 minutos ainda. Tá, maravilha. Obrigada, Ângela. Então, eu trouxe para vocês um símbolo lindo de uma estátua, que é a estátua da esperança. E aí, vamos ver se com o reflexo vocês conseguem ver. Peraí. Pronto. Observem como ela é linda. Observem, ela se encontra na França. Observem o que ela tem nos pés, no meio ali, próximo às pernas dela. É uma âncora. A gente não sabe se está em Notre Dame, qual é a catedral que ela se encontra, mas aqui está. Qual é a simbologia dessa imagem para nós? Essa filha da fé é saber que temos a sementinha da esperança dentro de nós. É saber que em qualquer momento ela pode buscar, através da inspiração que vem do alto. Observem a mãozinha para cima. Ela espera que a fé divina encontre-se com ela aqui. Então, nós precisamos agir, nós precisamos nos colocar à disposição do Mestre, auxiliar, e não ficar postergando. Aí a gente pergunta por que o verde, né? E a cor verde foi escolhida, deixa eu colocar assim, vocês desculpem pelo reflexo, mas, enfim, foi escolhida porque seria uma cor pontífice, o azul do céu, o amarelo do sol, da terra, daqui onde vivemos. E aí nasce esse verde, que vem de esperançar. Aí trouxe para vocês a imagem de pessoas que conviveram, né, nessa mesma, no caso, no século passado, mas contemporâneos nossos, que passou 27 anos preso. Como Mandela conseguiria passar tanto tempo escravo numa cela que mal poderia se mexer, se ele não tivesse buscado o esforço da vontade, se ele não tivesse buscado a inspiração nessa esperança,
nos projetos que ele teria a curto ou longo prazo, e a gente sabe que teria. E aí, eu tenho uma pequena história para contar para vocês, que não é legal, principalmente nós que somos, nos consideramos assim, filhos de Francisco, filhas de Francisco, que amamos os bichinhos. Nós sabemos que, infelizmente, são feitas experiências, né, com os animais. E foi feito um experimento com um ratinho. Esse ratinho foi colocado, vamos dizer, um balde, uma bacia, com outros ratinhos, para verificar qual seria o tempo X, que ele lutaria pela vida. Ele não, eles, né? E esse ratinho, vamos dizer, era o que estava mais cansado. Então, o que aconteceu? Tiraram ele de dentro da bacia, secaram, né? Alimentaram e novamente colocaram para o experimento. E aí a gente pergunta, qual ratinho desse experimento demorou mais tempo, sobreviveu não, que ficou mais tempo para morrer? Todos sabem, né? Todos sabem. Foi ele. Porque houve um momento de esperança. Agora, como, não me perguntem, houve um momento em que ele foi cuidado. E assim somos nós. Quando cuidamos dos outros ou quando cuidamos de nós mesmos. Aqueles aqui, eu trouxe Francis Bacon, que ele diz assim, é muito interessante na filosofia, porque a doutrina espírita é evangelho, ciência e filosofia. Então, ele dizia assim, a esperança é um bom almoço, mas um mau jantar. Ele faz uma analogia com a vida, não é o almoço em si ou o jantar, mas que se de fato nós deixarmos de agir e ficarmos com o mesmo alimento na nossa mente, né, nos nossos pensamentos, nós com certeza teremos um jantar azedo. A nossa comida irá azedar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu trouxe para vocês. Também de Nosso Francisco. Eu já falei isso para vocês, que ninguém é suficientemente grande ou tão conhecedor de todas as coisas que não tenha a possibilidade de aprender ou de ensinar alguém. E nós tivemos muitos Mahatmas. Temos o nosso querido Chico, que foi um exemplo de humildade, de amor, de devoção. Aqui ele diz, eu nada tenho, Senhor, além das minhas deficiências. Quer dizer, nós nos reconhecermos como falhos, como deficientes em muitos momentos, mas mudar, reavivar, estimular o nosso âmago, o nosso ser, a nossa essência. No entanto, como sou, é que compareço diante de tua presença, porque não adianta, ele nos ama como somos, com nossas falhas, vai nos aceitar assim. Agora, isso não quer dizer que nós não tenhamos que nos esforçar, porque ele está, Jesus está no barco, ele está adormecido, vem a tempestade, mas ele quer, como estávamos dizendo, que nós possamos movimentar as nossas pernas, que nós possamos acertar a nossa vela, que não deixemos que o nosso barco saia ao léu como sem direção. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Teus desígnios, Senhor, que eu não reclame da dor que me aperfeiçoa, os sentimentos, e nem me revolte com os companheiros que me ensinam as lições que devo aprender. Porque nós nunca vamos agradar todo mundo. Tem uma amiga sempre que diz isso. E a gente tem que aprender e aceitar. Agora, agradar a nós mesmos
Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso me amar, eu preciso me aceitar. E aquilo que não está bom em mim, que normalmente é aquilo que eu acuso ali, que é a minha sombra, aquilo que eu ridicularizo, é aquilo que em mim eu preciso mudar. Então, lembrem-se, já que a vida é tida como numa analogia, um jogo, que aqueles que muitas vezes não estão levando a palavra divina, que nem acreditam em nada ou em ninguém, mas eles estão trabalhando, eles têm um ofício, eles proporcionam um trabalho para outras pessoas, eles fazem nascer dentro deles a força do entusiasmo. No momento que esse homem ou que essa mulher, que muitas vezes as pessoas não têm coragem nem de assistir a vida e obra dessas pessoas que fizeram a diferença, que marcaram a história, sejam brasileiros ou não, quando esses se voltarem para dentro de si e perceberem o estímulo que é andar com Jesus, andar com a proteção divina, que é o Evangelho vivo, aí não tem para ninguém. Então, meus irmãos, o que nós tínhamos para falar são tantas coisas e o tempo passa muito rápido, mas é exatamente isso, que não percamos a fé, mas que possamos lembrar que não adianta só essa fé exterior do culto, é lindo, é digno, é sagrado, mas há de existir também o culto interior de nós mesmos, nessa melhora, nesse desejo de refazimento. E assim as pessoas vão falar, nossa, a pessoa está diferente, a pessoa mudou, ela melhorou. É isso. Paz e bem a todos. Muito obrigada, Ângela, Christian, Vitor, a todos pelo convite e por poder estar com vocês, trazendo um pouquinho do conhecimento de Jesus. Sabrina, nós que te agradecemos, gratidão por ter trazido essas reflexões na noite de hoje. E eu queria fazer alguns comentários, né, para a gente poder finalizar. Nós estamos no 5º mês da pandemia, né? E quando a gente pensa como está a nossa essência nesse tempo, como estamos nós nesse tempo, essa é uma grande reflexão que devemos fazer, porque é uma grande oportunidade, nos percebendo, de podermos trabalhar em nós aquilo que necessitamos, tendo como guia o Evangelho de Jesus, que nos deixou um manual completo, né, de vida, não só para lermos, mas principalmente para vivenciarmos em nossa vida. Passamos nesses 5 meses, com certeza, por momentos muito diferentes. Cada um de nós, nessa reflexão, olhando para dentro, podemos despertar e, se tivermos a intenção sincera, honesta, de nos enxergarmos sem julgamento, mas com uma avaliação que nos permitirá um crescimento, um passinho no nosso progresso espiritual, estaremos aproveitando esta grande oportunidade que esse convite, né, da pandemia nos trouxe. Muitas coisas podemos pensar, mas principalmente, eu acho que uma grande reflexão é como está o nosso amor, como está o nosso alto amor, como está o amor que exercemos pelo nosso irmão, porque estamos diante dessa oportunidade de nos ajudar, de ajudar a tantos que estão ao nosso lado, o nosso próximo mais próximo, o nosso próximo fisicamente não tão próximo,
mais próxima em irmandade, porque todos somos filhos de um mesmo Pai. E como você disse, né, se não tivéssemos amor, de nada adiantaria cada ação nossa aqui nessa terra. Então, estamos diante dessa oportunidade de vivenciarmos os ensinamentos do Cristo, de olharmos para muito além de todo o sofrimento ou de qualquer angústia que estejamos vivendo nesse momento. Porque quando falamos da nossa essência, falamos do nosso ser espiritual que está em nós, que é muito maior do que qualquer dor, que pode observar as dores do nosso cotidiano, porque quando eu posso observar uma parte minha que sofre, eu posso observar porque eu sou muito mais do que isso, porque a nossa essência espiritual é muito mais do que isso. Então, que possamos abraçar essa oportunidade, que possamos compreender cada um de nós as provas que nos chegam nesse momento, diversas, porque a cada um, de acordo com as suas necessidades. Os desafios são diferentes, mas todos nós somos desafiados. Que possamos, então, queridos irmãos, nesse momento, olharmos para as nossas provas e trabalhando a nossa fé, a confiança de que tudo é perfeito como deve ser, que possamos nos fortalecer para que cresçamos um pouco mais nessa grande oportunidade. Então, que possamos encerrar essa noite com essa grande reflexão, né? Como estamos nós? Como queremos ficar? Como já falamos aqui em outros momentos, como queremos sair dessa pandemia? Porque passar por tudo isso e sair do mesmo jeito, que terá valido a pena. Então, que possamos, agora, mesmo que ao olharmos para nós e pensarmos assim, nossa, eu não fiz muita coisa, mas sempre é tempo, está na hora. Então, vamos arregaçar as nossas mangas e vamos ao trabalho, vamos trabalhar com amor, com fé, com perseverança, tendo como guia de vida o Evangelho vivo de Jesus. Então, gratidão a todos que participam hoje dessa nossa corrente do bem. Vamos fazer a nossa prece final, pedindo a todos que tragam as suas águas para perto de si, para que nesse momento possamos pedir a espiritualidade que transforme no remédio que necessitamos nesse momento da nossa caminhada. Então vamos à nossa prece. Nesse momento, Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso irmão tão querido, Maria, nossa mãe amada, Francisco de Assis, companheiros espirituais que conosco se encontram. Gratos somos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos essa noite. Que possamos, Pai, compartilhar desse grande banquete espiritual que nos é ofertado a cada momento. Te pedimos, Pai, humildemente, na nossa pequenez, que possamos compreender o que queres de cada um de nós. O que queres de nós, Pai? O que precisamos fazer, Pai, nessa nossa jornada, para que possamos sermos merecedores de estarmos aqui, vivenciando todo esse desafio, que sejamos merecedores dessa grande oportunidade que nos foi dada ao aqui reencarnarmos.
Te pedimos, Pai, por cada um de nós, por cada família aqui representada, por todos aqueles que se encontram na nossa corrente do bem, por todos aqueles que temos em nossas intenções. Abençoe a todos, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. Abençoe os nossos irmãos, profissionais, que tanto nos auxiliam nesse momento, que são braços e mãos onde não podemos ir. Que possamos, Pai, exercitarmos cada vez mais o amor que o Mestre Jesus nos ensinou. Que possamos compreender para muito além do nosso egoísmo e que possamos ser gratos por cada oportunidade que nos chega, que possamos nos abrir para o entendimento, para que dessa forma suavizemos os nossos corações e as nossas mentes. Te pedimos, Pai, que essas águas colocadas diante de nós sejam magnetizadas, que sejam colocadas nelas todo o medicamento que cada um necessita nesse momento, para o seu refazimento físico, emocional, mental e espiritual. Que a tua paz, Mestre querido, esteja em nós, que o teu amor possa ser sentido em nossos corações. Gratos somos por mais esta noite de amor, de luz e de paz. Que assim seja. Então, queridos irmãos, muito obrigado por mais esta noite. Não esqueçam de compartilhar o link da nossa corrente do bem, compartilhem as palestras, convidem alguém que possa se beneficiar desse momento, para que possamos nos fortalecer, sendo elos de luz, a vibrar amorosamente por todos. Pedimos também àqueles que possam contribuir, que contribuam doando um pouco de si, um pouco de amor aos irmãos, se puderem contribuir com qualquer quantia para nos ajudar nesse jantar solidário, nessa parceria tão bonita do Lar Francisco de Assis com a Paróquia de Santo Antônio, nesse jantar que será servido todas as sextas-feiras na Praça Veríssimo de Melo. Necessitamos muito da ajuda de cada um. Quanto puderem, a quantia que puderem, um pouco de cada um, juntos é muito. Então, esse é o amor compartilhado, esse é o amor em movimento. E esse pão que é oferecido a cada irmão é um pão que vai muito além do material. Claro que o pão material é tão necessário, somos espíritos encarnados e quem tem fome, tem pressa, precisa comer. Mas nesse pão vai também o alimento para o espírito, para a alma, para cada um que ali se encontra, porque toda essa energia de amor que doamos, com certeza, chega a cada um desses irmãos. Então, gratidão, paz e bem, e até sexta-feira com mais uma corrente do bem do Lar Francisco de Assis.